Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como criar um modelo de Machine Learning para prever a cotação das ações de qualquer ação da bolsa aí, do Ibovespa e tudo mais. A gente vai utilizar, na verdade, um modelo de Deep Learning, que é baseado em memória de curto prazo ali, que é o LSTM, que é um modelo que usa rede neural e consegue prever ali mais ou menos com certa exatidão para onde o mercado está indo. Se a gente vier aqui para o computador, nesse vídeo você também vai aprender a fazer esse gráficozinho aqui com as previsões do algoritmo, que no caso aqui está em verde, e em amarelo o preço real, que no caso foi da Magazine Luiza, que a gente vai usar como proxy aqui para tentar prever para onde o preço da Magazine Luiza vai. A gente ainda vai tentar prever, mais importante do que o preço, para qual lado o mercado foi. Então, se o modelo indicou que a previsão ia estar para cima, a gente teria comprado a ação, mas se o modelo indicou se o mercado ia estar para baixo, a gente teria vendido a ação, e a partir disso a gente consegue calcular a taxa de erro e tudo mais, e principalmente, a gente descer até um pouquinho aqui, calcular a expectativa matemática do modelo ali de você ter lucro, não ter lucro, qual é a média de lucro, qual é a média de acerto e tudo mais. Mas vamos voltar lá para o começo para a gente aprender a fazer então esse modelo de Deep Learning baseado em memória de curto prazo. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar as nossas bibliotecas. É muito importante a gente importar tudo aqui e você ter instalado as bibliotecas no seu computador, principalmente o Keras, que é onde a gente vai montar o nosso modelo ali, uma biblioteca de Machine Learning aqui do Python, e também utilizar aqui os pacotes normais, Pandas, NumPy, que a gente já está cansado de ver aí, Matplotlib, provavelmente se você está vendo um modelo de Machine Learning, você já deve ter tido contato com isso aqui, e é muito importante destacar que aqui na descrição vai estar o código do vídeo, tá? Então o código desse modelo, se você quiser baixar, não tem que ficar programando, copiando o código e tudo mais, aqui na descrição tem o código completo disponível para você. E outra coisa que tem aqui na descrição também é um mini curso gratuito de Python, que eu faço um projetinho de Python aplicado a finanças. Então, se você está começando agora ou se você tem vontade de aprender, se aprofundar ainda mais no Python, o mini curso é um projeto de Python aplicado no setor bancário, se a cotação dos bancos seguir o lucro das empresas no longo prazo, esse tipo de coisa. Então, aqui na descrição também tem esse mini curso que ensina inclusive a você a baixar o Python no seu computador. Então, começa bem do básico ali e você consegue criar gráficos, fazer as coisas que nem eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. Mas bora voltar para o nosso modelo aqui. Se você por acaso não tem isso no seu computador e você está utilizando aí o Windows, a gente pode pegar aqui o Anaconda Prompt, que é o nosso terminal, e aí você vai dar um pip install, por exemplo, Keras. Se você não tiver o Keras no seu computador, aqui no caso vai ter. Se você não tiver o TensorFlow, às vezes pode dar algum bug. Eu não estou pegando o TensorFlow aqui diretamente, mas ele tem que estar instalado no seu computador. Então você vai dar um pip install TensorFlow, e aí vai baixar, no caso aqui no computador vai estar baixado já também, já está aqui ó, Already Satisfied, então já está baixado no meu computador, e aí você vai baixar tudo que for preciso. Se você estiver no Linux, você vai dar o pip install aí no seu terminal, no MacBook não é muito diferente, você vai dar um pip install aí no seu terminal também, tá? Então com os pacotes instalados, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar os nossos pacotes e em seguida, agora a gente vai definir o período do nosso modelo. A gente vai pegar aqui as ações da Magalu 3, você pode fazer isso para qualquer ação, só lembrando que a gente vai pegar os dados da Yahoo Finance e é muito importante você botar esse ponto SA aqui em qualquer ticker, presta muita atenção nisso, muita gente erra isso aqui e fica, não tá conseguindo puxar os dados da Yahoo Finance, é porque você não botou o ponto SA depois do ticker da ação. Então se você quiser fazer esse mesmo modelo para Petrobras, é só você botar Petro 4 aqui e vai rodar, roda todas as células, vai rodar o modelo para Petrobras. Quero botar Vale, é só mudar aqui que você vai conseguir rodar para o que você quiser. A gente vai rodar de Magalu, que é um modelinho que tem ali uma expectativa matemática mais legal e a gente vai conseguir ver realmente funcionando na prática, tá? O período escolhido eu peguei ali desde 2014, que é um pouquinho antes do turnaround da empresa, para a gente conseguir pegar essa virada da Magalu, treinar o modelo nessa virada e depois começar a prever para onde a ação da Magazine Luiza foi, tá? Então se você quiser usar a Petrobras aqui, pegar desde 2000 os dados, pode também, é só você mudar o data aqui, não tem nenhum problema. E a gente vai puxar os dados daqui do Yahoo Finance, passando a nossa ação, que no caso foi Magalu, o início e o final dos dados, que aqui eu botei o dia 15 de setembro. Se você quiser mudar isso aqui, botar diferente, botar o dia anterior que você está assistindo esse vídeo, fique à vontade, é seu critério também. O ponto principal é que aqui a gente vai definir nossos dados de treinamento e dado de teste também do nosso modelo, tá? Então se a gente pegar aqui, rodar o nosso código, a gente vai ter os dados da ação, então ó, rodou rapidinho. Vamos descer aqui, a gente vai ter os dados aqui de máxima, mínima, abertura, fechamento, o volume negociado pela empresa e tudo mais, tá? Agora que a gente já tem os dados, a gente vai pegar as cotações de fechamento. Geralmente, quando você está trabalhando com dados de finanças, vocês pegam o quê? A cotação ajustada, porque você quer calcular retorno e tudo mais. Só que aqui a gente vai pegar as cotações de fechamento, não vai pegar a ajustada. E por que a gente vai fazer isso? Porque a gente precisa do preço da Magalu de verdade naquele dia. A gente não pode treinar o nosso modelo numa cotação que nunca existiu. Então, se você olhar a cotação ajustada, essa cotação aqui de 0,21 centavos, essa cotação ela nunca existiu. Ela está ajustada para você conseguir calcular o retorno baseado nos dividendos e tudo mais. Você
você provavelmente sabe como ajusta uma ação aí do outro lado, mas a gente não pode treinar o nosso modelo numa cotação que nunca existiu. A gente tem que treinar o nosso modelo numa cotação realmente verídica, que no caso aqui é o fechamento, que é o close. E só um pequeno comentário, que o Yahoo Finance ele já ajusta por desdobramento. Então, é muito importante, a cotação não ajustada aqui, que no caso é o fechamento, ela na verdade ela é ajustada por desdobramento. Mas na verdade isso é muito importante, é muito bom o Yahoo Finance ter feito isso também, porque na verdade é isso que a gente quer. Senão vai ser muito complicado ali a gente, na hora que desdobrar a ação da Magalu, por exemplo, de 4 para 1, que foi o que aconteceu, se eu não me engano, no ano passado, a gente ia ter alguns probleminhas. Então esse fechamento aqui é ajustado por desdobramento, e isso é mais que suficiente para a gente conseguir treinar o nosso modelo. Vamos transformar então as nossas cotações aqui de fechamento num array do NumPy e dar um reshape aqui para a gente conseguir fazer algumas operações. Lembrando, eu não vou entrar no detalhe de tudo que eu tô fazendo aqui, porque senão a gente vai ter 3 horas e meia de vídeo, e isso não é bom nem para mim nem para você. Provavelmente você quer ver o modelo funcionando, depois você vai mexendo, vai entendendo as coisas, mas eu vou explicar, obviamente, por que eu estou fazendo as coisas. Estou transformando no NumPy para a gente conseguir trabalhar os nossos vetores aqui, e tô dando reshape para a gente conseguir ter esse tipo de vetor aqui. A gente precisa desse formato para trabalhar com os nossos pacotes, tá? Que é esse formatinho -1, tá? Então vamos dar o reshape aqui, e a partir desse reshape a gente vai ter o tamanho de dados de treinamento. Por que o tamanho de dados de treinamento é muito importante também? Geralmente, por padrão, você treina 80% dos dados e testa nos restantes 20%. Por que a gente faz isso no treino nos 100%? Para evitar uma coisa chamada overfitting. Se você treinar o seu modelo em todo o dataset, se você pegar todos os dados e treinar o seu modelo em todos os dados, você vai cometer um erro gravíssimo de overfitting, que é simplesmente treinar o seu modelo demais e você nunca vai ter resultado na vida real, porque você está otimizando até demais os parâmetros do seu modelo e você não está ali botando ele à prova realmente se você consegue treinar e testar ele depois. Você não consegue testar o seu modelo se você simplesmente pega todos os dados e otimiza até o fim os parâmetros, tá? Então, por definição, isso aqui é um padrão. Óbvio, se você tiver mais dados, vai ser um pouco diferente. Mas, por definição, você treina seu modelo 80% dos dados e testa no restante os 20%. Tá? Então a gente vai fazer isso aqui, vai pegar o nosso tamanho de dados de treinamento, que no caso vão ser 1.532 dias. Então a gente está aqui pegando o preço de fechamento todo dia, 1.532 dias para conseguir otimizar o nosso modelo. Beleza, agora que a gente tem o nosso tamanho de vetor, a gente precisa fazer outra coisa, que é escalar os nossos dados. Eu já até rodei aqui antes para mostrar para vocês o que a gente vai fazer, que é o seguinte: a gente vai escalar nossos dados entre 0 e 1. Breno, por que a gente vai fazer isso? Porque a escala importa. Se você olhar diversos artigos de Machine Learning ao longo do mundo, você vai ver que a escala, ela importa muito na hora de você fazer modelos de Machine Learning. Então, se você trabalhar ali com os dados entre 20, 30 reais, 5 reais, com essa escala maior, é pior do que você trabalhar ali com a escala entre 0 e 1. Então, a gente vai transformar a nossa escala aqui utilizando essa função que a gente importou lá na primeira célula, que é essa Minimize Scalar. Se a gente subir aqui de novo, ó, eu importei ela aqui do Scikit-learn, tá? Então a gente vai descer aqui, ó, a gente tem a nossa função de mínimo e máximo aqui, então vai definir o intervalo entre 0 e 1, só toma muito cuidado que a gente precisa escalar os nossos dados baseado nos dados de treinamento. Senão, se a gente usar os dados de teste junto com os dados de treinamento, ou seja, utilizar o nosso dataset inteiro, a gente vai ter um vazamento de informações e isso não é muito bom. É muito importante que a gente tenha bem separado esses tipos de dados, tá? Então a gente vai escalar, obviamente a gente vai converter tudo para 0 e 1, mas a gente vai escalar apenas utilizando os nossos dados de treinamento, tá? Apenas com os dados de treinamento. Então, se você olhar aqui, a gente vai ter do tamanho 0 da cotação, né? A gente tem o nosso array de cotação, do tamanho 0, que é o primeiro elemento da nossa lista, até o final aqui, tamanho de dados de treinamento e todas as colunas. Lembra que a gente tem aqui trabalhando com shape -1 e 1. Então a gente, tamanho de dados de treinamento, que a gente acabou de pegar aqui em cima, a gente vai criar a nossa escala de 0 a 1 e depois a gente vai aplicar essa escala aos dados de teste. Então a gente vai pegar a nossa escaladora aqui e dar um transform, aí a gente vai pegar a cotação aqui, os 20% finais, os 20% dados finais ali do nosso array, tá? Então vai pegar aqui o tamanho de dados de treinamento, 1532, para frente, e aí vai pegar os 20% que faltam para a gente escalar entre 0 e 1. Depois que a gente fizer aqui o fit transform, né, a gente escalou os dados de teste, a gente vai juntar as nossas listas, né, vai juntar esses dois dados de novo para a gente ter o dado completo, que nem a gente tem aqui em cima, cotação, dados entre 0 e 1, e depois a gente vai transformar esses dados entre 0 e 1 dessa lista de novo num array e dar reshape para a gente chegar nesse mesmo resultado. Então se a gente rodar isso aqui, ó, a gente vai ver que a gente vai chegar, ó, no mesmo resultado. A gente tinha um array aqui só que com as cotações, agora a gente chegou nesse mesmo resultado, mesmo array, só que a diferença é que agora o nosso array está escalado entre 0 e 1, lembrando como a gente escalou nos dados de treinamento, eventualmente pode ter dados maiores do que 1 aqui nos dados de teste, tá? Mas aí não tem problema, a gente utilizou a escala da forma certa.
tá? Agora que a gente já tem os nossos dados de 0 e 1, a gente pode realmente pegar os nossos dados para treinamento e criar ali o nosso vetor que a gente vai passar para o nosso modelo, que não necessariamente vai ser esse vetorzinho aqui de pegar 80% e tudo mais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os nossos dados entre 0 e 1, pegar o nosso tamanho de dados de treinamento. Então beleza, a gente vai pegar aqui do 0 até o 1532, que é o nosso caso aqui, pegar essas 1532 informações e a gente vai criar um loop aqui do 60 até o 1532. Por que 60? Porque o nosso modelo ele vai utilizar 60 dias para prever o preço da ação. Então ele vai pegar os últimos 60 dias e lembra, a rede neural que a gente está construindo aqui, ela é uma rede neural que tem memória. Então ela vai pegar a memória dos últimos 60 dias, ela vai pegando essas informações e tentar prever o valor ali no próximo dia. Então ela vai ficar tentando prever baseado nos 60. Se você quiser mais do que 60, basta você mudar esse númerozinho aqui, menos, mais, você vai testando aí, fica a seu critério, tá? Então a gente criou aqui duas listas, treinamento X, treinamento Y, que aqui são os dados que serão usados para gerar o resultado, então os últimos 60 dias, e aqui é a cotação que aconteceu de fato. Lembrando, aqui a gente está treinando nosso modelo, então a gente vai dar, ó, essa cotação aqui gerou essa cotação, essas cotações aqui geraram essa cotação. Então se a gente printar aqui, ó, botei para printar dois exemplos, a gente vai ver, ó, nosso array aqui, ó, nossos treinamento X, treinamento Y. Treinamento X, essas 60 cotações, lembrando que está entre 0 e 1, geraram essa cotação aqui, o nosso Y. Aí depois, quando a gente passar mais uma vez no loop, a gente vai colocar a nossa próxima amostra. Então, essas 60 cotações aqui geraram esse segundo preço aqui, tá? Então você vai criando ali esse vetor de 60 cotações, um preço, 60 cotações, um preço. E a gente vai passar isso para o nosso modelo, tá? Então a gente vai conseguir criar aqui o nosso array bonitinho e tudo mais. E ó, se a gente olhar aqui o nosso primeiro elemento da segunda lista, obviamente é o segundo elemento da primeira lista que a gente está passando ali, avançando no tempo. Uma vez que a gente tenha feito isso, a gente consegue realmente pegar essas listas que a gente acabou de criar, transformar em um array de novo, transformar no NumPy, e depois que a gente fizer isso, a gente tem que dar um reshape, que é o seguinte, o nosso, se a gente botar um print aqui, eu vou botar um print aqui pra gente conseguir ver direitinho por que eu tô fazendo isso aqui. O nosso array hoje, ele tá em 2 dimensões, só que a gente precisa de um array de 3 dimensões para o nosso modelo. Então vamos dar um print aqui, para você perceber a diferença entre os dois. Então aqui a gente tinha um array, ó, de 2 dimensões e a gente precisa dar um reshape para um array de 3 dimensões para a gente passar no nosso modelo, e aí ele vai ficar nesse formatinho aqui, ó. Ah, Breno, por que tem que fazer isso? Porque o modelo funciona assim, tá? É importante você fazer isso. Então agora a gente tem um treinamento de 3 dimensões e a gente consegue começar a criar o nosso modelo finalmente. Então vamos construir o nosso modelo, a gente vai pegar o sequential aqui, vai começar a construir nosso modelo e a gente vai criar um modelo aqui com 50 neurônios, tá? Aqui na verdade a gente não vai usar 50 neurônios aqui, a gente vai usar mais, né? Mas a gente vai usar essa arquitetura aqui que você não precisa se apegar nesse primeiro momento. Obviamente, conforme você for avançando seu conhecimento em Machine Learning, inteligência artificial, você vai entender o que eu fiz aqui, mas eventualmente você não precisa entender isso. Eu só quero que você entenda que a gente criou um modelo de 50 neurônios, deu return sequence igual a true, porque a gente quis depois adicionar mais 50 neurônios. Depois a gente deu um return sequence igual a false, porque a gente não ia mais adicionar LSTM, lembra? Aqueles neurônios de memória e tudo mais. E depois a gente adicionou mais 2 camadas de dense, uma de 25 e uma de 1 neurônio, tá? Então a gente criou o nosso modelozinho aqui. De novo, não precisa se apegar muito isso agora. Essas aqui são as nossas redes neurais para a gente conseguir criar o nosso modelo. E se você ver aqui, eu dei o input shape, que é justamente, ó, se você rodar esse código aqui, vamos rodar o nosso código, a gente criou o nosso modelo, tá? A gente não treinou ele ainda, a gente só adicionou os neurônios no nosso modelo, a gente criou o cérebro, vamos pensar, a gente criou o cérebro junto agora. E se você olhar aqui, ó, eu botei um input shape igual a treinamento X shape 1 e 1. Por quê? Porque a gente vai ter aqui, ó, 60 informações, que a gente passou aqui para ele, 60 informações para gerar um input. Então a gente vai ter ali 60 cotações para gerar o preço de tela no próximo dia. Tudo bem? Então beleza, a gente criou o nosso modelo aqui, a gente vai compilar esse modelo, e agora que a gente compilar esse modelo, a gente vai pegar aqui, vai botar o que a gente vai utilizar de otimização, que no caso é isso aqui, e a gente vai pegar também o nosso perda aqui, como é que a gente vai medir a medida de erro do nosso modelo, que no caso aqui vai ser o erro médio quadrático, que é uma medida de erro super batida aí, provavelmente você já deve ter visto isso na faculdade ou na vida, alguma coisa, se você nunca viu isso. Isso aqui é o erro médio quadrático para você medir. Então, se você tem ali uma amostra, por exemplo, que a cotação foi R$2 e o modelo previu que foi R$4, a gente tem um erro ali de 2 e a gente vai pegar esse 2 e elevar ao quadrado, que vai ser 4. E aí a gente vai fazer isso para todos os pontos da amostra e, eventualmente, a gente vai ter o erro médio quadrático.
tá? A gente vai otimizar baseado nisso aqui e tudo mais, a gente vai compilar nosso modelo, e agora com o nosso modelo compilado, a gente finalmente pode treinar o nosso modelo. Então vamos treinar o nosso cérebro e tudo mais, e enquanto o nosso modelo treina aqui, que vai demorar um tempinho, aí eu vou te explicar o que é batch size e epoch. A gente tá vendo aqui, ó, nosso modelo tá treinando, nossa rede neural tá funcionando, e aí a gente vai fazer o quê? Batch size é basicamente de quantas em quantas amostras o nosso modelo vai ser otimizado, os parâmetros desse nosso modelo vai ser otimizado. Então, no caso aqui, eu botei um para a gente criar um modelo bem simplesinho mesmo, e aí, cada amostra ele vai otimizar o parâmetro dele, e epoch é quantas vezes o modelo vai rodar nos dados de treinamento, treinando ali e aprendendo cada vez mais, que no caso aqui eu botei uma vez só. Isso aqui você pode botar 1.000, 500, 50, você pode passar nos dados de treinamento quantas vezes você quiser. A literatura vai te ajudar ao longo da sua vida de programador e tudo mais nesse sentido, mas aqui eu quis criar o mais simples possível, batch size 1, epoch 1, então a gente vai otimizar o nosso parâmetro todas as vezes ali e passar uma vez só nos dados de treinamento, beleza? Só interrompendo uma explicação rapidinho, que se você tá gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e dar o gostei, que eu esqueci de falar sobre isso, e é muito importante se esse conteúdo é relevante para você, pro YouTube entregar para mais pessoas. Não esquece de me seguir nas redes sociais também, lá no meu Instagram, no meu Twitter, eu posto muita coisa e pode dar continuidade aí no seu aprendizado. Nosso modelo aqui já tá treinado, demorou 23 segundos pra gente treinar, e agora a gente pode, de fato, criar os dados de teste, porque agora que a gente tem o nosso modelo, a gente vai testar o nosso modelo. Beleza, então vamos testar o nosso modelo aqui utilizando os dados de teste, e a gente vai utilizar a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, tá? Então a gente fez para os dados de treinamento, a gente vai fazer para os dados de teste. Então vamos pegar os dados entre 0 e 1, só que agora a diferença é que a gente vai pegar os 20% finais, menos 60 aqui, para a gente pegar os dados também de treinamento, né, para conseguir treinar nosso modelo com as 60 cotações anteriores a esses 20%, porque nosso input começa ali no 20%, mas a gente precisa dessas 60 cotações anteriores para treinar esse input da bordinha ali do 20%, né? Vamos pensar assim. Então beleza, a gente vai criar aqui os nossos dados teste, o nosso teste X e o nosso teste Y, vai ser ali a cotação, tamanho de dados de treinamento e o finalzinho aqui. Então beleza, a gente tem aqui as nossas cotações também para o nosso teste Y. Vamos rodar aqui esse programinha e aí depois a gente vai de novo dar reshape no nosso array para a gente conseguir botar lá no nosso modelo e tudo mais, e finalmente criar as nossas predições. Agora que a gente tem nosso modelo, a gente tem o nosso teste X, a gente consegue, ó, prever baseado aqui no teste X. Beleza, então vamos pegar o nosso teste X e criar as nossas predições. E uma coisa que é muito importante também para a gente visualizar essas predições é a gente tirar a escala de 0 a 1. Agora a gente já treinou o nosso modelo, a gente já criou as nossas predições, né? A gente já trabalhou os dados entre a escala 0 e 1. Agora a gente precisa reconverter, né? Vamos dizer assim, o nosso modelo para a escala normal para a gente conseguir visualizar os dados da maneira como eles realmente são, tá? Então a gente vai dar o escalador aqui e realmente é muito ridículo fazer isso, é dar um inverse transform predições. Então a mesma coisa que você escalou, agora você vai desescalar com esse inverse transform aqui. E agora a gente já tem as nossas predições, ó. Nosso modelo aqui previu a cotação da Magazine Luiza ao longo do tempo, já tem as nossas predições. E a gente pode pegar aqui também, ó, o erro quadrático médio, para a gente ter a nossa estatística aqui. E aí, para isso que a gente vai ter o teste Y aqui, né? A gente não tinha usado ele ainda, para a gente conseguir medir o nosso erro, né? Nossas predições, menos o que realmente aconteceu. Qual era realmente a Magazine Luiza ali, qual era o preço da Magazine Luiza. Se a gente fizer isso aqui, a gente vai chegar a um erro quadrático médio de 1,84. Que no caso, isso aqui vai ser 1,84 reais, né? A gente tem um erro quadrático médio de 1,84 reais. Se você tirar a raiz quadrada, você vai chegar num erro ali um pouco mais aproximado, comparando ali preço contra preço. Tudo bem? Então, beleza. A gente pode criar finalmente o gráfico do nosso modelo que eu falei lá no início do vídeo sobre quais são as nossas previsões baseado no nosso modelo. Então, a gente vai primeiro aqui pegar os dados de treinamento, que é pegar os dados de ação ali e pegar os dados de treinamento, já pegar os 80% primeiro, para criar a primeira linha do nosso gráfico ali, realmente ali a cotação, e depois a gente vai criar um data frame chamado DF Test, que a gente vai utilizar inclusive para calcular a expectativa matemática de retorno do modelo, já a gente vai ver isso, mas a princípio a gente vai fazer aqui a nossa coluna close. A gente tem que lembrar aqui que é importante que seja do mesmo nome do data frame dadas ação, que é close também lá do Yahoo Finance, para a gente ter continuidade na nossa linha do gráfico. A gente vai pegar aqui o nosso close e vai dar um ilog aqui para a gente conseguir pegar os dados de teste, né? Então a gente vai pegar o tamanho dados de treinamento em diante. Então a gente está pegando aqui os dados de treinamento
esse close aqui são os dados de teste e aqui predições nossas predições que a gente acabou de ver aqui, ó. São esses dados aqui, esse array que a gente está botando dentro do nosso data frame. Então, beleza, a partir desse data frame e dos dados de treinamento, a gente consegue criar esse gráfico aqui. Então, vamos rodar isso aqui. Senão a gente não vai conseguir ter o nosso programa. E beleza, a gente tem o nosso gráfico aqui. A gente vai plotar o nosso gráfico utilizando o Matplotlib. Isso aí é bem tranquilo também. Criar a nossa figura, dar um título para o nosso gráfico, colocar aqui as legendas no gráfico e plotar, né? Primeiro a gente vai plotar a nossa linha de treinamento, que no caso é essa linha azul aqui. Depois a gente vai plotar o nosso data frame, que no caso vai ser a linha amarela e a linha verde. Então, por que eu separei esses dois aqui, né? Poderia plotar junto? Poderia. Mas por que eu quis separar? Para você ver exatamente onde tem essa quebra aqui do real e das predições, tá? Então, beleza, a gente consegue legendar aqui. Vamos dar um PLT show, que no caso já rodei o gráfico aqui para mostrar para vocês um pouco mais cedo. E a gente consegue ver aqui que realmente a Magazine Luiza foi subindo e o modelo teve um pouco de dificuldade de prever a queda da Magazine Luiza. E por que isso aconteceu? Bom, basicamente porque o modelo só tinha visto a Magazine Luiza praticamente subir nesses anos aqui inteiros. Então, quando a Magazine Luiza teve essa queda bruxa aqui, a gente pegou um momento de quebra estrutural do preço da Magazine Luiza. Então a gente está, vamos dizer assim, jogando contra ainda nosso modelo. A gente está aplicando nosso modelo num caso que é até um pouco diferente do que seria o ideal. A gente está pegando um quebra estrutural e aí você vê que ele já começa aqui prevendo uma cotação muito mais alta, mas ao longo do tempo, ó, olha como é que ele começa com umas previsões meio bizarras assim, e ao longo do tempo ó, ele vai aprendendo e depois ele já começa, ó, tá muito próximo aqui de realmente o que aconteceu, tá? Então se a gente olhar aqui o nosso DF teste, a gente consegue ver qual é o fechamento da Magazine Luiza, que foi R$25, e depois ali, realmente, qual foi a predição no modelo, que no caso aqui foi R$27, quase R$2 ali acima do que realmente aconteceu. Lembrando, é muito importante destacar isso aqui. Isso aqui não é para ser um super modelo para você operar dinheiro e agora você vai ficar milionário, tá? Isso aqui eu tô te ensinando como você pode usar redes neurais para fazer coisas dentro do mercado financeiro. Isso aqui é uma das aplicações. A arquitetura que eu estou utilizando aqui é super simples, é um modelo simples e educacional, tá? Isso aqui é um modelo educacional, eu vou te mostrar aqui qual é o lucro do modelo e tudo mais, óbvio. A gente tem que aprender a fazer esse tipo de coisa. Isso aqui é um modelo educacional, né? Para você ficar trilionário, milionário, operar isso aqui, operar tudo mais. Eu estou mostrando para você como que você pode aplicar a inteligência artificial dentro do mercado financeiro. Esse aqui é o primeiro passo e eu quero que você continue desenvolvendo essa pesquisa ao longo do tempo, ao longo da sua jornada aí como investidor e programador também, tá? Então a gente tem as nossas predições aqui. Então, se a gente olhar aqui no final, ele consegue ser um pouco mais assertivo, mas ainda assim ele tem algumas quebras ali. Por exemplo, quando a Magazine Luiza aqui ó, tem uma queda muito brusca, ele não consegue capturar isso muito bem nos modelos. É uma coisa a se ver e tal, otimizar e tudo mais. Mas legal, a gente tem aqui o preço é legal, mas o que é mais importante? A gente acertar o preço da Magazine Luiza ou para onde a Magazine Luiza vai? Obviamente, é mais importante a gente acertar para onde a Magazine Luiza está indo, se ela está subindo ou se ela está caindo, porque o modelo vai dar ali recomendação de compra ou venda, a gente vai comprar ou vender, e a partir dessas recomendações de compra ou venda, a gente vai perder ou ganhar dinheiro, né? Então, é importante acertar para qual lado o mercado vai, e para isso a gente tem que calcular os retornos. Então a gente vai calcular os retornos aqui da Magazine Luiza e calcular também os retornos das predições. Então, por exemplo, se a predição de hoje aqui, 5,1, for maior do que 4,97, quer dizer que o modelo acha que a Magazine Luiza vai subir amanhã. E aí, no caso aqui, ó, a Magazine Luiza de 4,47 para 4,34, a Magazine Luiza caiu. Então, nesse dia aqui, o modelo teria perdido dinheiro, independente se ele acertou qual é exatamente a cotação da Magazine Luiza, né? Então, é importante a gente ter essas estatísticas e, a partir daqui, a gente vai ver a variação percentual do modelo, a variação da ação, a gente vai criar aqui essa variação percentual, vai pegar se a variação foi maior ou menor do que 0, para botar 0 ou 1, e a partir disso a gente vai conseguir calcular a nossa estatística de acertar o lado. Então a gente vai ter 1 se ele acertar o lado, 0 se ele não acertar o lado. A partir disso a gente pode calcular também a variação percentual absoluta de cada dia. Por que isso é importante? A variação percentual absoluta do fechamento mesmo, tá? Não das predições. Por que isso é importante? Para calcular o quanto a gente ganha ou perde em cada trade. Então vamos olhar o nosso DF teste aqui, já você vai entender isso melhor. A gente vai chegar aqui, ó, no final, quanto realmente o modelo aqui acertou o lado ou errou o lado, tá? A variação percentual e tudo mais. E beleza, a gente vai ter aqui as nossas estatísticas. Então, se a gente olhar essas nossas estatísticas aqui, o nosso modelo é vencedor. Mesmo que você tenha olhado aqui e falado, pô, esse modelo aqui provavelmente não vai ter acertado o lado muitas vezes, não vai ganhar e etc. Só que, na verdade, isso não é tão verdade. Como é que eu fiz essa conta aqui? Primeiro, a gente vai pegar o acertou o lado e vai dar uma soma. Porque se a gente somar essas condições ali de true ou false, a gente está somando 0 ou 1, e a gente pode somar aqui
e dividir pelo tamanho. Então aqui a gente vai ter a porcentagem de vezes que o modelo acertou o lado da Magazine Luiza, e a gente já tem aqui, ó, até a nossa estatística, isso aqui aconteceu 50,9 das vezes. Então 50% dos dias o modelo acerta ou erra a previsão, beleza? Então o modelo tá quase uma moeda ali, quase jogar uma moeda pro alto, de acertar ou errar. Só que aí tem uma coisa importante, que é a gente calcular a média de lucro. Por que é importante a gente calcular a média de lucro? Porque se o modelo, às vezes, até pode acertar menos de 50% das vezes, pode acertar 45%, 48%. Se o modelo ganhar muito mais do que perder quando ele acerta, isso quer dizer que o modelo é vencedor. Então a gente tem que calcular a expectativa de retorno do modelo e não só se preocupar se ele está acertando mais de 50% dos trades, tá? Então a gente pode pegar essa média de lucro fazendo como? Justamente dando um group by em acertou o lado. Então a gente vai pegar ali o false ou true, que é isso aqui, ó. A gente tá vendo aqui, ó, agrupando por acertou ou não acertou o lado, e a gente vai calcular a média do quê? Da variação percentual absoluta de cada trade. Então a gente vai pegar ali a variação percentual absoluta, vai calcular essa média, e aí a gente vai saber quanto a gente perde, quando a gente perde, e quanto a gente ganha em média quando a gente ganha. Quando a gente olha isso aqui também, é uma estatística que chega muito perto uma da outra, mas se a gente fizer aqui, ó, ganhou sobre perda, a gente vai ver ali que, na verdade, se a gente dividir ali o quanto a gente ganha por quanto a gente perde, a gente vai ver que a gente ganha um pouquinho mais do que quando a gente perde. Não é uma coisa muito significativa, mas pode ver que a gente até no modelo amador aqui, que a gente está montando em 30 minutos, 40 minutos, 25 minutos, a gente consegue achar um modelo de rede neural que ali ganha mais do que perde quando ele opera e acerta mais de 50% das vezes. Então o modelo amador, o modelo que a gente está fazendo rápido aqui num vídeo do YouTube, já mostrou o potencial, e se a gente calcular a expectativa matemática do lucro, que é acertou o lado vezes a média dos lucros de quando ele ganha, menos ele errou o lado, vezes a média ali de perdas, aqui tá a média de lucro, mas a média de perdas de quando ele erra o lado. Então a gente vai pegar isso aqui, vai diminuir, e no final a gente vai chegar à nossa estatística de expectativa na matemática dos lucros em termos percentuais. Então quantos por cento você ganha para cada trade? Bom, no caso da Magazine Luiza, você vai ganhar aqui 0,07, multipliquei por 100 para a gente ter a nossa porcentagem, você vai ganhar 0,07% para cada trade por dia que você fizer. Obviamente, a gente pode aprofundar muito a nossa análise aqui, verificar significância, estatísticas e tudo mais, mas isso é um segundo passo na hora de você modelar. Talvez você possa achar pouco isso aqui, 0,07% todos os dias em média para cada trade. Só que, na verdade, isso aqui não é pouco. Para quem entende um pouco de juros compostos, sabe que 0,07% ao dia é muita coisa se você conseguir ter essa rentabilidade aí durante 3, 4, 5, 10 anos, tá? É muita coisa mesmo. Para você ter uma ideia, se a gente converter isso aqui para uma taxa anual, dá uma taxa anual de 20% ao ano, que é a rentabilidade aí do Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos. Então ali você tem uma rentabilidade anual bem interessante, e lembrando que esse modelo aqui meio que não importa para onde o mercado está indo, se o mercado de ações está subindo, se está caindo. Mas óbvio, você vai ter que calcular a volatilidade, medir Sharpe da estratégia, tem muita coisa que você pode fazer ainda, a gente vai estar lá nas sugestões no final do vídeo, mas falta uma última coisa muito importante para a gente finalizar o nosso vídeo, que é criar um código que pega esse nosso modelo que a gente acabou de treinar, você passa 60 dias e ele te devolve o dia seguinte. Então a gente vai olhar aqui isso aqui bem rapidinho. Isso aqui eu não fiz nada do que seja muito diferente. Peguei a data de hoje com datetime.now. Se quiser escolher um dia, basta você fazer isso aqui. Então você pode, eu quero, escolher o dia de anteontem para ver qual era o preço de anteontem que ele estava dando e etc. Você pode diminuir o time delta. No caso, eu não vou fazer isso aqui, vou até comentar essa parte do código aqui. E eu vou pegar a data de hoje mesmo. Então, por exemplo, se a data de hoje for maior do que 18 horas, eu vou descobrir a cotação de amanhã. E se a data for menor, eu vou descobrir a cotação de hoje mesmo. Então o modelo vai gerar uma recomendação para o mesmo dia de compra ou venda. Então a gente vai fazer essa lógicazinha aqui, não vai inventar de botar a cotação de outra ação, tá? A gente vai pegar as cotações aqui da ação que a gente fez lá no início, que a gente treinou o nosso modelo. Não adianta você treinar um modelo em Magazine Luiza e tentar aplicar para Petrobras, não faça isso, pelo amor de Deus. Aí a gente vai pegar nossos últimos 60 dias, vai escalonar utilizando o nosso escalador lá. A partir do nosso escalador, a gente vai criar o nosso teste X, vai dar o append aqui nos últimos 60 dias, dar o reshape, a mesma coisa que a gente já fez, dar o predict, e aí a gente vai depois dar um inverse transform para a gente saber a previsão de preço. Se a gente der um print nisso aqui, a gente vai ver qual é a previsão de preço que o modelo está dando para a Magazine Luiza hoje. Então ele acha que hoje a Magazine Luiza vai fechar o dia com 5,03, eu estou gravando esse vídeo aqui à tarde, então ele está dando a previsão para hoje. E se a gente olhar aqui o nosso Def Test, a previsão de ontem era 5,01. Então ele meio que está prevendo não só que vai ser 5,03, como ele acha que a Magazine Luiza vai subir hoje. Vamos ver se a Magazine Luiza está subindo ou não, eu não faço a menor ideia. O modelo pode estar errado, obviamente, tá?
Tô preparado pra isso. Vamos ver. E o modelo acertou. Eu não sabia, tá? Eu pesquisei aqui na moral mesmo, não fazia ideia que o Magazine Luiza tava subindo hoje. E se a gente olhar aqui, o modelo acertou hoje, mas obviamente isso aqui é irrelevante, tá? Não tô querendo mostrar como o modelo acerta. Acabei de mostrar a estatística pra você que o modelo acerta 50% dos dias. Então, por coincidência, hoje o modelo teria acertado. A previsão dele de hoje tá sendo maior que a de ontem e obviamente, ele teria recomendado a compra de Magazine Luiza, a gente estaria ganhando 2% no dia de hoje. Lembrando que a gente somar os ganhos, as perdas e tudo mais, a média ali não vai ser 2%, obviamente. Hoje você estaria ganhando 2,30% no trade, baseado no seu robô aí, que você teria feito na sua rede neural de Machine Learning. Muito foda, né? Por último, as sugestões aí que eu acho que pode agregar para você programar e tudo mais. Melhorar as estatísticas de avaliação, óbvio. Calcular dias seguidos ganhando, máximo drawdown, calcular o vol da estratégia, ver ali o gráfico de retorno da estratégia ao longo do tempo. Tem muita coisa que pode ser feita. Isso é uma coisa mais avançada que pode ser feita, mas que eu faço lá no meu curso de Python aplicado a finanças. Tem mais informações aqui na descrição se você quiser saber. E rodar para todas as ações do Ibovespa e criar uma expectativa matemática da expectativa matemática. Então você faz para várias ações, uma carteira de ações, esse modelo de Machine Learning com a mesma estrutura, treinando para diferentes dados, obviamente, e aí você cria mais robustez nos seus resultados do que fazer para uma única ação, tá? Lembrando que o código tá aqui na descrição, se inscreve no canal se você curtiu o conteúdo, dá o like aqui para me ajudar, me segue nas redes sociais e tamo junto, até a próxima.